Olá, tudo bem? O assunto que eu trouxe para falar com você hoje é sobre o fato de que muita gente acredita que só é possível ter bons resultados com campanha de performance max se tiver o feed de produtos aprovado dentro do Merchant Center. Claro que se você tiver, o feed de produtos, o Merchant Center aprovado, você pode ter um resultado ainda mais expressivo. Porém, por acreditar nisso, tem muita gente deixando esse tipo de campanha, que é uma campanha muito valiosa, de fora da sua estrutura de campanhas do Google. E a verdade é que é possível sim você veicular anúncios de um produto único com campanha de performance max e até mesmo escalar esse produto com esse tipo de campanha. Eu trouxe para vocês nesse vídeo exatamente como eu faço isso na prática. O tutorial de como criar uma campanha de performance max, como eu utilizo, tá? E ter bons resultados. É importante não só a gente pegar ali o passo a passo que o Google vai sugerindo para a gente, mas também entender que é necessário uma estratégia de indicar alguns públicos ali, dar um direcionamento para o Google para trazer bons resultados nessa campanha. Senão, a única coisa que você vai ter é queima de verba, você vai gastar dinheiro à toa e não vai ter o resultado esperado. Então, a estratégia também ela é muito importante e a gente vai mostrar isso tudo aqui nesse vídeo. A campanha Performance Max ela é muito inteligente. Muita gente fala que ela é automática e acha que é só clicar ali e fazer o que o Google está pedindo que ela vai trazer um resultado, mas não é bem assim. Ela é sim muito inteligente, ela tem uma alta capacidade ali de cobrir vários canais do Google, né? Cobre display, YouTube, pesquisa e tudo mais. Então a gente vai ver quando a gente estiver criando essa campanha como ela tem essa amplitude ali de cobertura. Mas o mais legal dela é que ela é uma campanha que funciona muito bem ali para pegar o meio do funil, às vezes até o fundo, né? Mas o meio do funil é bem interessante a gente falar sobre isso, porque muitos usuários do Google não compram o produto de imediato. Muitas vezes eles não estão preparados ainda para realizar uma compra no seu e-commerce, na sua loja. Eles precisam, às vezes, pensar um pouco melhor, tirar alguma dúvida e tudo mais. E a Pemex é uma ótima campanha para atingir esse tipo de pessoa. Por isso, é muito importante ter essa campanha na sua estrutura. Então, vamos começar aqui. Vou mostrar o passo a passo criando a campanha com vocês. Algumas coisas a gente não vai passar tão a fundo, né? Principalmente coisas operacionais ali de criação de campanha, mas a gente vai falando um pouco de cada coisa aqui, para que a gente consiga também explicar de forma bem legal a parte de direcionamento da campanha ali, né? De tema de pesquisa, indicador de público, por aí vai. Então vamos começar aqui, gente. Tô aqui com uma conta teste, tá? Pra gente criar uma campanha juntos. E aí a gente tem aqui, né, a parte de campanhas. A gente vai fazer como o de costume, né? Nova campanha. E aí vamos começar criando uma campanha de vendas, o objetivo de vendas. Quando a gente fala de e-commerce, né? A gente sempre fala de vendas. Aqui a gente vai ter a meta de conversão de compras configurada já, a gente vai continuar. E aí, aqui a gente vai selecionar o tipo da campanha que a gente vai utilizar. Aqui a gente já vê que a Performance Max é a primeira que aparece, e aqui com os ícones a gente consegue ver aquilo que eu falei de distribuição dos canais. Ela é a que mais cobre, né, os diferentes canais do Google. Então aqui a gente vê que na pesquisa a gente tem um único ícone, que é a própria pesquisa mesmo. Na geração de demanda a gente consegue atingir mais canais também, e por aí vai. Mas aqui a Performance Max ela é mais completa. Então a gente clica aqui. Aqui a gente vai colocar o link, né? Então, como a gente está falando de produto único, seria a URL do produto que você está anunciando. Eu vou colocar aqui uma URL, como igual eu falei para vocês, isso aqui é só um exemplo. Peguei uma URL de um fornecedor aqui do AliExpress mesmo, só para colocar. E aí aqui a gente vai colocar o nome da campanha. Eu costumo fazer uma nomenclatura que tenha o máximo de informações possível, tá? Para as minhas campanhas. Mas aqui eu vou fazer assim, vou colocar CP1, porque é a primeira campanha de PMX que a gente está fazendo para o produto. Vou colocar o tipo da campanha e vou colocar o nome do produto. Aqui, esse produto que a gente vai testar chama Pisozen, que a gente chamou o nome dele. E aí aqui eu coloco a data da criação, tá? Então vou começar a rodar no dia seguinte, no caso 26/3. E
Eu vou colocar aqui também só para diferenciar, né? Sem feed, igual a gente conversou. E vamos continuar. Então aqui a gente continua. Agora a gente vai para a parte de lances, né? Então a gente vai começar sempre com maximizar conversões, né? Ou com maximizar valor da conversão. Aí aqui depende. O ideal, se você está começando, né, um produto ali e começando a veicular anúncios para ele, sempre o ideal é começar com maximizar conversões, tá? Que com o seu orçamento que vai buscar o máximo de conversões possíveis para aquele produto. Então, recomendo começar por aqui. E aí, no caso, nesse início, a gente não vai definir um custo por ação desejado, que seria um CPA desejado. A gente não vai definir, a gente vai deixar aberto para ele gastar o orçamento e trazer o máximo de conversões possível. Aqui em aquisição do cliente, a gente não vai selecionar isso aqui. A gente não quer só conquistar novos clientes, então não é a intenção, tá? A gente vai deixar desmarcado. E agora a gente vai para as configurações de campanha. Então a gente vai começar pelos locais. A gente vai inserir, né, o local onde a gente quer anunciar. Se for uma loja no Brasil, seria Brasil, a não ser que você queira colocar especificamente alguns estados que, enfim, você tem política de frete melhor ou alguma outra coisa, mas seria Brasil. Eu vou colocar aqui, esse meu produto é um produto que eu vou anunciar para Colômbia, então eu vou colocar aqui Colômbia, tá? E aqui a gente vem para a parte de idiomas. Então eu vou colocar aqui o espanhol. Espanhol. E aí, português eu vou tirar, que não é necessário. Posso colocar o inglês também, tá? Então, ele tá me dando a sugestão aqui de colocar o inglês. Vamos colocar também. E aí, aqui ele pergunta, né, se é anúncio na União Europeia. Então, não é. E não tem anúncio político na União Europeia. E aqui, a programação de anúncio seria todos os dias. A data de início a gente vai mudar, né, para começar a partir de amanhã. Sempre começa essa campanha no dia seguinte também. Não vai ter data de término a princípio. E aí, aqui a gente tem feed de página, que a gente não vai mexer. E aqui, aqui em dispositivos, eu vou mexer porque é muito difícil uma pessoa realizar uma compra por tablet ou tela de TV. Então, eu costumo manter aqui computadores e smartphones, porque faz muito sentido e tem dado muito certo, tá? Então, aqui a gente vai mudar. E aí, aqui, ó, a gente não vai mexer em nada. A gente vai deixar como tá. Então, vamos avançar. Aqui ele vai sugerir uma ajuda ali para gerar recursos. Eu vou pular essa parte, tá? Porque eu já selecionei os recursos que eu vou colocar aqui. E aí a gente vai fazer agora o grupo de recursos. Então esse grupo de recursos a gente pode chamar de GR1, de grupo de recursos 1. Vou fazer uma campanha somente com um grupo de recursos, tá? Aqui em diretrizes da marca a gente vai colocar o nome da empresa. Então aqui eu vou colocar Tienda da Ana, que é um exemplo aqui só, tá, gente? E aqui a gente vai colocar o logotipo. Vou colocar ele, salvar. E aí a gente vai começar a colocar os recursos dessa campanha. Então a campanha de PMax a gente vai preencher bastante os recursos dela, nesse caso eu faço isso, tá? E tem dado muito certo. Tem várias estratégias. Tem estratégia até de veicular PMax sem recurso, né? Para quando você utiliza ali com feed e tudo mais. Mas aqui nesse caso, que eu estou trazendo para vocês hoje, a gente vai preencher o máximo de recursos possível. Então a gente vai falar aqui sobre os títulos, né? Então a gente está falando aqui já o que é o título, se alguém ainda não conhece, uma das coisas principais do anúncio, né? Porque é a primeira linha ali que aparece em vários dos formatos. Mas eu trouxe aqui já os títulos prontos. Esses títulos, muitas vezes, eu utilizo o ChatGPT mesmo para pegar, tá, gente? Em relação, assim, a copy de anúncios, eu utilizo muito o chat. Então, eu vou colocar aqui de forma rápida, só para não ter
muita demora. Deixa eu jogar para outra tela aqui, para ficar mais fácil. Então, eu vou colocando os títulos. O título, se muitas vezes as pessoas perguntam, mas que tipo de título você coloca, que tipo de título é vencedor e tudo mais. Você vai entendendo isso com, né, o decorrer dos resultados, do que o produto vai te mostrando, né? Você consegue ver ali o relatório de recursos e o desempenho deles para entender o que está funcionando melhor. Mas com a inteligência artificial hoje, para começar, você pode falar, né, que usar um prompt bem completinho que você está criando uma campanha de Performance Max, seu objetivo, né, se você tiver um objetivo de comunicação específico, ou talvez que você quer variar um pouco a comunicação entre os títulos ali, e que você precisa, né, desses títulos para você anunciar, para ter o maior poder de conversão possível. Eu costumo fazer isso e dá muito bom. E aí a gente vem para o título longo agora. Então, o título longo são 5 até 90 caracteres, né? O título curto é até 30 só aqui na PMax. Então, o curto é bem curto mesmo. Esse produto aqui, nem comentei com vocês, mas é um tapete de banheiro, tá? Que absorve a água assim. E tem um design bonito, então esse é o produto. E aí, aqui nas descrições, também vou colocar as informações que eu peguei aqui no meu bloquinho de notas com a IA. Aqui eu tenho, já na minha biblioteca de recursos, já fiz o upload das imagens desse produto. Então eu começo selecionando todas para anunciar, tá? Eu vou selecionar todas que eu tenho aqui a princípio. Ó, aqui ele já deu as 20 imagens, mas aqui ele vai pegando o que dá para redimensionar, ele redimensiona para outros formatos. Então eu faço agora aqui só uma análise para ver se não ficou algo muito ruim, que ele mesmo cortou e que eu possa também colocar essa imagem aqui. Então, por exemplo, ó, essa aqui, ele cortou dessa aqui, ó, ele fez uma imagem vertical. Só que eu achei que ficou muito colado aqui nos laterais. Eu vou tirar essa imagem e vou colocar essa aqui, porque essa não acabou não entrando e é uma variação legal pra gente ter. Vamos dar uma olhada se tem mais alguma coisa que ficou ruim. Ó, ele fez uma vertical, uma horizontal com essa, mas tudo bem, tá legal. Aqui também tá bacana. Então não tem nada assim ruim, tá tudo bem certinho. Então as imagens, gente, tem um jeito muito legal também de conseguir hoje, que é com o Gemini, né? A gente consegue gerar imagens lá. Então, para mim, é uma das IAs que eu mais gosto de utilizar para gerar imagens assim para campanha de PMax quando eu preciso. E a gente consegue fazer isso bem por lá. O ideal, assim, pelo que eu já percebi nas campanhas de PMax, é que essas imagens não tenham muito texto, elas sejam mais imagens do produto mesmo, mostrando o produto em uso, mostrando às vezes a pessoa com o produto, ou o produto inserido aqui no caso no ambiente que ele fica, né? Aqui a gente pode ver, ó, tem um banheiro e tudo mais. E às vezes a foto do próprio, a imagem do próprio produto, às vezes até com fundo branco ou com fundo bem clean, mostrando claramente ele ali, né? Então isso funciona bem. Então a gente já tentou utilizar imagens que tinha oferta, muito texto, e na PMax não funciona tão legal. E aí os vídeos também é muito importante. Então, para mim, eu tinha uma experiência aqui com utilizar muito campanha de geração de demanda para YouTube, porque era o que funcionava bem e eu acreditava exatamente o que eu falei para vocês no começo, que a PMax era para quem tinha o feed aprovado no Merchan e tudo mais, e eu tinha essa mesma crença, né? E então, assim, como eu acostumei rodar muita campanha de geração de demanda com vídeo, eu atinjo muito bem o YouTube. Então eu preciso ter muito vídeo aqui na PMax também, porque bem provavelmente vai fazer uma distribuição legal para lá. Então eu venho aqui, no caso,
no YouTube e pego. Os meus vídeos ainda não estão aqui, mas eu já subi eles no canal, tá? Então, tem um exemplo de como subir no canal, no meu vídeo aqui, de tutorial para criar uma geração de demanda. Então, hoje eu não vou mostrar isso aqui, vou só pegar os vídeos mesmo. E aí, a gente vai pegar pela URL aqui para subir. Então, eu tenho aqui, ó. A gente pegou o primeiro. A gente vai colocar todos os links aqui. Eu não vou colocar todos só para não demorar tanto, mas os vídeos, agora a campanha atualizou, acredito que deu para pôr até 15, então tem bastante janela ali para colocar, bastante vídeo, né, para que a PMax ela mesmo teste ali o que vai funcionar melhor. Então isso é muito bacana. Coloquei só 3 aqui, simplesmente pelo tempo, tá, gente? O ideal é que vocês coloquem mais, o quanto tiver, né? O quanto tiver de vídeos aí no portfólio de vocês, vocês coloquem. E aí, aqui vai entrar uma coisa muito importante, que eu gosto muito de colocar na minha PMax também, e funciona bem, que é o site link. O site link, para quem não sabe o que é, ele mostra, tipo, links adicionais no anúncio que direcionam as pessoas para páginas específicas do site. Então, pode ser sim páginas específicas, páginas diferentes uma da outra, mas quando eu estou anunciando um produto único também, eu tenho o hábito, e por aqui dá super certo, de fazer site links que levam sempre para a página do produto, para a mesma página do produto. Eu utilizo só uma estratégia para conseguir fazer isso ali, mas é uma forma de colocar informações aqui para conversar com cada tipo de usuário, cada pessoa que tem, tipo, às vezes, alguma objeção, ou às vezes quer, né, tá com alguma dúvida de algo específico, esse link ajuda a chamar a pessoa para entender mais sobre aquilo que ela tá com dúvida. Então eu gosto muito de colocar. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Pedi também para o chat, tá? Alguns exemplos de site link. Então, por exemplo, na minha página de venda sempre tem reviews, né? De pessoas que compraram o produto e gostaram. Então, por exemplo, isso é uma coisa que pode quebrar muita objeção da pessoa e fazer com que ela vá para a página de vendas. Então, eu coloco, às vezes, esse tipo de coisa aqui, ó. Ver opiniões reais. Tipo, no caso aqui tá em espanhol, né? Mas é ver opiniões reais de clientes. E aí eu pego, vou colocar aqui, ó, tienda da Ana, seria o link do produto, né? .com barra, sei lá, vou deixar só aqui, .com. Aí depois o outro você vem e você pode colocar outro site link. Então você pode colocar, por exemplo, como funciona. Como funciona para esse produto não faz muito sentido, né? Vamos deixar esse de lado. Vamos colocar aqui, ó, promoção disponível. Então, no caso, tem uma oferta disponível. Então, a gente vai colocar isso e vai colocar a mesma URL do produto. Mas ele não deixa repetir a URL. Mas no caso, a gente faria o seguinte: a gente usa a opção de pôr um barra na frente, porque envia para o mesmo link quando a gente faz isso. Ou pôr uma interrogação aqui depois do barra, vai para o mesmo link também. Então eu vou fazendo essas estratégias de tipo, põe um hashtag depois, para que eu consiga usar o mesmo link com vários site links diferentes. Então, promoção disponível, ver opiniões reais, e aí quando a pessoa clicar, ó, mostra aqui do lado como fica na pesquisa. Ela vai exatamente para a página do produto. E às vezes é o que falta para a pessoa, às vezes ela está com uma objeção específica ali, pelo menos chegar na sua página de vendas, tá? Então eu gosto de colocar pelo menos 6 site links aqui. E a call to action eu sempre deixo automática aqui mesmo, essa que está recomendada. E aí um outro tipo de recurso que eu coloco aqui também no meu PMax é a frase de destaque. A frase de destaque, ela vai me ajudar muito a
a destacar algumas coisas extras, né, que podem fazer com que a pessoa tome alguma ação ali por ser um diferencial. Então eu venho aqui em adicionar frases de destaque e aí eu vou colocar algumas coisas, ó, algumas ideias, por exemplo. Pode ser até característica do produto, tá? Que seja curto, aí no caso tem que ser bem curto. Então, por exemplo, antideslizante. Às vezes, no título, descrição e título longo vai mostrar para a pessoa, às vezes não tem algo falando sobre ser antideslizante, mas aqui tem, então já tira essa objeção. Então, por exemplo, compra segura. Olha, coisa que é legal a gente colocar. Uso diário, talvez. Alta durabilidade. Então, colocar coisas que podem ajudar na conversão aqui também, tá? Então, ele aparece aqui também. Vou salvar só para vocês verem como fica e aplicar. Então, a gente tem que fazer dessa forma. Pode colocar bastante, tá? Mas aqui eu recomendo pelo menos 4 frases de destaque. E aí, aqui, ó, seriam esses recursos que eu preencheria, tá? Lembrando que o máximo possível de imagem, de vídeo, dos títulos e descrições, e aqui trazer os 6 site links e pelo menos 4 frases de destaque. Aí agora, aqui, essa parte de otimização de recursos a gente não vai mexer e a gente vai vir para a parte muito importante dessa campanha de Performance Max, que são os indicadores. Então, a campanha de Performance Max, quando a gente fala que ela é automática, é exatamente pelo fato de que você pode colocar um público aqui que ele não vai veicular a campanha para aquele público. Tipo assim, por exemplo, se você colocar público de interesse de casa e jardim, que é um público que tem ali no portfólio do Google, ele não vai pegar e vai mandar esses anúncios para o público de casa e jardim que está dentro daquele interesse. Não. Ele vai utilizar aquele público como sinal para ele encontrar pessoas prováveis de comprar o seu produto. Então, na campanha, né, de produto único ali, esse tipo de público ele vai se tornar um indicador, ele vai se tornar um guia para fazer com que a campanha encontre pessoas mais prováveis de realizar uma venda, né, de realizar uma compra, no caso ali, no seu site, tá? Então, essa parte aqui ela é muito, muito importante, gente. E ela pode fazer com que a sua campanha tenha sucesso ou não. Porque se você dá indicadores muito bons, ela vai começar a pegar conversões de forma mais rápida e ela vai otimizar mais rápido. Então aqui a gente vai começar falando de uma coisa muito importante, que são os temas de pesquisa. Os temas de pesquisa não são as palavras-chave específicas ali que você precisa colocar, não. Elas são um direcionamento, sempre lembrar que é um direcionamento. O que pessoas que podem comprar esse meu produto estão buscando, tá? Então, o que elas podem estar buscando? Que tipo de pessoas são essas? Às vezes você pode pegar coisas que mostram que são usuários que têm mais intenção de compra e também temas mais amplos, assim, para ela conseguir também explorar de forma mais ampla e não ser algo tão específico. Então, no caso, vamos supor que esse produto meu fosse um produto muito conhecido, que já tivesse bastante pesquisa e tudo mais, e eu quero direcionar essa campanha para ela entender quem que é esse público. Então, eu poderia, sim, colocar, por exemplo, o nome do meu produto. Então, esse produto talvez já é uma marca conhecida. Se eu dou esse tema para ela, ela vai saber exatamente quais são as pessoas que eu quero que ela direcione. Vou deixar essa palavra aqui, mas no caso, como o meu produto comecei recente e tudo mais, eu preciso dar temas mais amplos. Então, eu trouxe aqui também algumas sugestões de temas de pesquisa. Então, por exemplo, esse grupo aqui de temas são um grupo de pessoas que estão buscando, elas têm mais intenção de compra porque elas estão buscando pela solução, talvez, de algum problema. Então, por exemplo, piso molhado, evitar, né, quedas e tudo mais no banheiro, coisas do tipo. Então, são pessoas que estão com algum problema, e aí eu vou colocar alguns temas de pesquisa para pegar esse tipo de pessoa, tá? Esse tipo de usuário. Depois, a gente também tem os temas que são temas
relacionados às características do produto em si. O tapete de banheiro moderno, por exemplo, um tapete que seca rápido. Então, são pessoas que vão ter um interesse, né, uma intenção, porque elas estão já procurando por tapete de banheiro, mas é uma coisa mais ampla ali, não só quem tem um problema muito específico. E aí, depois a gente também pode colocar alguns temas que são mais gerais. Eles vão amplificar mais o público, mas para a Pemex explodir, conseguir acessar mais gente ali, seja uma boa ideia, que são, por exemplo, acessórios de banheiro, ideias para banheiro, né, para melhorar ali o design do seu banheiro e tudo mais. Então a gente pode colocar isso também. Então a gente coloca aqui. E aí a gente já tem alguns temas de pesquisa. E tudo que vier na cabeça, claro, aqui eu tive que colocar espanhol, porque eu estou anunciando para a Colômbia, então são temas com o idioma de lá. Porém, tudo que vier na sua cabeça que pode ser uma coisa que direcione essa campanha, é legal colocar aqui nos temas. A gente pode usar até 50, tá? Mas não necessariamente você precisa colocar tudo. Aqui, indicador de público-alvo, a gente vai utilizar para colocar públicos que a gente tem que podem mostrar, de certa forma, ali para o Google por onde começar, né? Então, assim, vamos supor que você ainda não tenha público deste produto. Você começou o produto recentemente, você está começando talvez já com uma campanha de PMEX na sua estrutura de teste ali. O que você pode fazer? Talvez você pode colocar a lista de clientes da loja. Então, eu não tenho aqui nessa conta uma lista de clientes pronta aqui para colocar, mas a lista de clientes é um público muito precioso para esse tipo de campanha, porque ele direciona muito bem quem já comprou na sua loja ou quem já comprou o seu produto e tudo mais. Eu tenho exemplo aqui de produto que eu veiculava anúncio há muito tempo, na geração de demanda principalmente, mas eu não utilizava muito bem ainda a campanha de PMEX de produto único para ter muitos resultados. E aí eu já tinha lista de clientes desse produto, então eu adicionei, porque a lista é um dos públicos mais, assim, tops, né, vamos dizer assim, que tem para ser colocado aqui. Então a lista depois, por exemplo, os públicos da sua loja mesmo, pessoas que acessaram sua página, pessoas que visualizaram os vídeos, né, do seu canal, enfim, públicos que você tem criado, aqueles públicos dos seus dados, você vai colocar aqui também. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um page view criado nessa conta que é de uma ração, de um exemplo aqui de ração premium. Então, um page view, só que aí teria que ser o page view desse produto, seria o melhor dos cenários, né? Porque ele tem assim, ó, pessoas que visualizaram a página desse produto. Então, beleza, vou colocar aqui. Então, você pode colocar mais um, por exemplo, a lista de clientes, e vai adicionando aqui tudo que for público relevante desse produto ou da sua loja. Depois, você também pode pôr indicadores adicionais. Então, por exemplo, interesses, informações demográficas. Então, vamos ver se a gente tem alguma coisa de banheiro nos interesses, ó. Armários de cozinha e banheiro. Vamos ver casa. Acho que casa e jardim também a gente pode mexer aqui, colocar bastante coisa, ó. Decoração de interiores. Que mais? Apaixonados por compras, também é um público muito bom. Aparelhos domésticos não é um aparelho em si, mas pessoa que busca por aparelhos domésticos pode estar interessado nisso também. Tudo que for coisa de casa e tudo, vocês podem colocar diversos interesses aqui também. E aí, em indicadores adicionais, você pode também colocar sobre informações demográficas. Então, muitas vezes, você não tem certinho se esse produto vai vender mais para mulheres ou para homens, então você não precisa especificar isso. Só que algumas coisas você tem de informação, por exemplo, a idade. Eu aqui costumo muito anunciar pelo menos para 25 anos para frente só, porque é um público que tem um poder aquisitivo um pouco maior para comprar esse tipo de produto ali, né? Então, eu coloco 25 mais, às vezes até o interesse real de comprar acontece dessa idade para frente, e é um produto mais de casa também, então faz todo sentido. Então, eu colocaria aqui, colocaria interesse e colocaria o máximo de dados, né, de públicos dos meus dados, da minha loja que eu tenho para dar direcionamento para essa campanha. Isso aqui é ouro na Pemex, tá, gente? Pensem sempre nisso.
o ideal é dar o máximo de direcionamento possível, porque ela vai conseguir fazer esse papel dela de ser uma campanha automática com um melhor direcionamento. Ela vai conseguir encontrar pessoas que podem realizar a conversão ali, realizar a compra de um produto seu mais facilmente. Daria para a gente até salvar esse público aqui que a gente acabou de montar com um nome específico aqui, porque consegue salvar isso aqui na biblioteca. Ou se você tem algum público que você quer também colocar aqui, né, sem ser dessa forma, você consegue adicionar aqui em cima também, ó. Você vem aqui em adicionar indicador de público-alvo e você consegue colocar por aqui. E aí, gente, depois disso, você vai para a parte de orçamento. Aqui o orçamento, né, eu não tenho uma regra clara do que é necessário usar, mas pelos meus testes e pela experiência, eu costumo utilizar, geralmente para começar, pelo menos um CPA ideal para aquele produto. Custo que você pode gastar com tráfego para fazer uma venda e você ter a margem de lucro que você espera. Então, por exemplo, para esse produto, eu posso ter um CPA de R$ 35, que aí sim eu vou ter uma margem legal de 20%, que é o que eu espero de lucro para ele, e eu posso gastar isso com tráfego para fazer uma venda. Então, eu vou colocar aqui pelo menos R$ 35. E R$ 35 também é o mínimo que eu recomendo, tá? Para começar uma campanha de PMAX, porque ela vai precisar gastar um pouco ali para entender e começar a pegar as pessoas certas. Se o seu CPA, por exemplo, for R$ 70, eu acho muito legal que você coloque os R$ 70 por dia. Porém, se você não puder, né, aí já vai muito de encontro ao que você pode gastar ali. Coloque pelo menos 35, tá? E aí depois você aqui vai ter um tanto de erro, tá, gente? Porque essa conta aqui é de teste, mas ele vai mostrar o resumo para você, você vai ver, vai olhar se está tudo certo e vai publicar essa campanha. A campanha de PMAX, eu recomendo que você deixe ela ativa pelo menos 7 dias, porque ela precisa de tempo para ela ir otimizando e ficando melhor e tudo mais. Então, esse é um tipo de campanha, por isso que eu não gosto de definir uma regra de orçamento, que vai depender muito do bolso ali de cada um tá podendo gastar, né? Mas é ideal que você deixe ela de 7 a 10 dias rodando direto, sem mexer em nada, tá? Então, só depois disso, depois de 7 dias, se não tiver dado venda nenhuma, aí sim você pode falar, não funcionou para mim e pausar essa campanha. Mas se em 7 dias deu alguma venda, deu algum sinal, espera mais um pouco, deixa 10, deixa 12 e depois você toma alguma decisão, tá? Então, depois, no próximo vídeo, eu vou explicar melhor como otimizar uma campanha de PMAX, né? Como que a gente pode começar a escalar, o que a gente precisa observar nelas. Mas hoje a ideia é trazer o passo a passo e essa ideia aqui de principal, né, da estratégia, que é o direcionamento de público-alvo, que é fazer com que ela entenda por onde começar, onde encontrar as melhores pessoas que podem realmente comprar um produto na sua loja, beleza? Então, com isso, gente, a gente finaliza esse vídeo. Apliquem, tá? Não deixem a estrutura de PMAX de fora da sua estrutura de campanhas do Google Ads. Até mais, tchau, tchau!